você assistiu a nossa primeira aula de maleta, a primeira parte da nossa aula, né? O que você aprendeu lá? Você aprendeu a montar a maleta, a revestir com manta acrílica e preparar ela para fazer o capitonê. Você aprendeu a fazer esse saquinho aqui que a gente vai colocar na tampa sem precisar de máquina de costura, a gente fez ele só na cola. E aprendeu também a aromatizar o seu trabalho. A gente deixou um cheirinho gostoso que ficou um cheirinho aqui no ateliê inteiro, tá? Então, se você não assistiu, volta lá, gente, assiste aquele primeira parte que a gente dividiu em duas partes para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo para você. E como a gente gosta de dar bastante detalhes, essa aula ia ficar quase 1 hora. Então, a gente dividiu em duas partes. Mas, ó, não assistiu? Volta lá que eu garanto para você que vai valer a pena, tá bom? Então, nós vamos deixar isso daqui meio de lado. E agora nós vamos aprender a revestir essa alça articulada aqui, que muita gente queria aprender. Ah, como é que eu faço para revestir? Tem gente que me manda mensagem, tá? E como é que eu faço para colocar essas ferragens? A gente vai começar por essa parte, tá bom? Então, aqui, olha, eu cortei um pedacinho de tecido que ele tem 10,5 por 4,5 ou 5 centímetros, tá? Não pode ser muito mais que isso, gente, porque senão vai atrapalhar e vocês vão ver por quê, tá? Então, eu dei uma vincadinha nele aqui, dei outra vincadinha aqui e outra aqui, ó, tá vendo? Eu fiz como se fossem 3 viezinhos, 3 acabamentos aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui no meu potinho. Sempre lembrando que quer conservar o seu pincel por mais tempo úmido, porque às vezes a gente está trabalhando, tá no ar-condicionado, ou o tempo tá muito seco e ele vai secando, né? Pega um paninho, espirra a água e mantém ele aqui dentro, tá? Que ele vai ficar úmido, ele não vai ressecar nem ficar duro. Então, ó, coloquei um pouquinho de cola aqui. Aí eu vou vir com o pincel só com um pouquinho de cola e vou passar aqui nessa dobrinha que eu fiz, ó. Vou virar, ó, e vou virar, tá? Agora eu vou passar nessa outra dobrinha aqui que a gente fez, ó. E vou virar também. Isso daqui serve, gente, pra dar um acabamento, ó. E pra não ficar desfiando o tecido. Ó, tá? Pra não ficar desfiando o tecido. Então, eu dei acabamento em 3 lados. Agora, eu vou passar cola aqui na alça, nessa parte do meio. E vou colocar aqui, ó, no meio do tecidinho, tá? Prestando atenção que eu não vou passar muita cola aqui, hein, gente, senão vai manchar o tecido. Vou ajeitar ele aqui, ó, direitinho, e vou lá pra trás, ó. Vou passar cola aqui, vou vir primeiro com a parte que não está acabada, ó, tá? E ajeito aqui, ó. Depois eu vou vir com mais um pouco de cola aqui e vou vir com a parte que está acabada. Por isso que eu dei essa viradinha no tecido aqui, ó, pra ela ficar acabadinha. Então, tá aqui, ó, a sua alça revestida, prontinha, super rápido, que você acho que não imaginava que era tão fácil, né? Então, eu vou deixar ela aqui do lado secando e a gente vai agora passar pra ferragem. Eu já deixei pré-medido aqui, gente, pra gente não perder muito tempo. Então, eu primeiro achei o meio das duas partes aqui que eu vou trabalhar, tá? Eu vou começar pelo acabamento da tampa. Então, eu vou deixar esse daqui da base um pouquinho de lado, tá? Então, medi o meio. Aí, eu tô fazendo tudo do lado avesso pra eu poder riscar, tá? Venho aqui com o fecho, ó, e vou colocar ele um pouquinho distante aqui da beirada, tá? Ó. Dá pra vocês verem, vou deixar aqui onde eu anotei, ó. Dá pra vocês verem que aqui, ó, tem um espaço, tá? De mais ou menos uns 2, 3 milímetros. E marquei o furinho, no furinho marquei com uma caneta, ó. Então, eu fiz 2 marcas aqui. Vou pegar o agulhão e vou furar aqui nesses 2 furinhos. Pra quem não conhece agulhão, é essa peça aqui, ó. Tá? A gente tem a venda no site, você acha em papelaria, em loja de artesanato,
e ele é muito útil. Se você não tiver isso, tenta com uma ponta de uma tesoura, mas tem que ser uma tesoura bem fininha, porque senão corre o risco de você fazer um furo muito grande. Então, ó, vou colocar o fecho aqui. Venho com a bailarina. Seguro aqui, viu, gente? Ó, tem que segurar, porque senão ela vai afundar e não vai ficar justinha. Ela tem que ficar justinha aqui, ó. Com a própria ponta do agulhão, eu abro as perninhas da bailarina, ó. Tá? E vou colocar do outro lado, ó, outra bailarina. Pra quem não conhece bailarina, essa pecinha aqui que parece um preguinho e que chama bailarina porque a gente vem aqui, ó, e abre as perninhas dela, ó, abre as abinhas dela, tá? Ó. E abrir, ok? Ficou bem apertadinho aqui. Já fiz a ferragem da tampa. Aí agora, gente, eu vou, antes de colar essa ferragem aqui, que ela vai ficar assim, né? Antes de colar isso daqui, eu vou fazer o capitonê, tá? Como é que eu vou fazer o capitonê? Vai lá na aula anterior, vê como é que a gente revestiu, por que a gente revestiu assim e como é que eu marquei aqui, ok? Então eu marquei, fiz uma pré-marcação. Eu vou vir aqui, ó, com o agulhão reto, gente. Mão atrás, cuidado para não furar, com o agulhão reto, ó. Até que ele fure a manta e o tecido, ok? Põe a unha aqui e volta. Não solta. Porque aqui, ó, é chatinho, ó, já andou. Ele é chatinho, ele sai do lugar e ele é chatinho de achar, tá? Então, ó, furei. Vou segurar aqui, ó, com a unha e puxar o agulhão, tá? E aí vou encaixar a bailarina, tá vendo? Ó, peguei a bailarina aqui. Aqui, gente, a gente tem que apertar bem aqui atrás, ó, pra ele dar o efeito de fofinho. Então, ó, meu dedo tá lá empurrando a bailarina. Aí eu vou vir aqui, ó. E ela já começa a ficar o capitonê. Tá vendo? Então eu vou fazer isso, ó, em todos os furos, ó. Furou reto, tá? Furou a manta, furou o tecido, furou tudo, ó. Vem vindo com a unha aqui, ó. Tá? Vem com a bailarina até ela chegar aqui, ó. Botei o dedo lá atrás e abro a perninha. E aqui, gente, ó, eu tô empurrando ela, tá? Porque se eu não empurrar, a bailarina sobe e não fica fofinha desse jeito, ok? Então eu vou dar uma adiantadinha no vídeo pra gente colocar, vocês não precisam ver como colocaram 6 bailarinas, né? Ok? Rapidinho. Bom, então a gente volta agora mostrando como é que ficou o efeito do capitonê, tá? Eu já coloquei todos os botões, né? Todas as bailarinas. Vocês viram que precisa ter bastante manta para ficar fofinho e que a gente precisa apertar bem a bailarina, né? Uma outra alternativa de você fazer esse capitonê é você colocar botões aqui, tá? Botão forrado. Esse botão forrado, tem gente que costura, tá? Faz o furo aqui no papelão e vai costurando, traz ele e volta, traz ele e volta. Eu particularmente acho esse jeito da bailarina mais fácil de fazer, mais prático. E se você quiser colocar um botão aqui, dá pra você colocar um botão. Se for um botão simples, um botão desses com furo, você pode até alinhavar para simular que você passou a linha e colar ele aqui. Se for um daqueles botões forrados, o que você faz? Você pega uma tesoura velha, corta aquela partezinha, aquele dentinho que tem atrás do botão que você usa para passar a linha, porque aí ele vai ficar plano. Aí você pega a cola, eu uso essa cola aqui, ó, cola de silicone, que eu uso da Amazonas, porque a cola branca já não cola tão bem isso, tá? Você passa bastante cola atrás do botão e coloca ele aqui, tá? Depende do efeito que você quer fazer. Eu gosto das bailarinas, dos botõezinhos assim. Eu acho bonito. Então a minha eu vou deixar assim, tá? Aqui atrás, gente, eu não tinha revestido, porque eu sabia que eu ia botar um outro revestimento. Mas se você quiser revestir aqui,
E como é que você vai esconder essas perninhas? Você pode colocar fuxiquinhos ou aqueles lacinhos de lingerie, tá? Mas eu acho que para ficar com um acabamento melhor, eu peguei uma outra parte de papelão, eu revesti com o tecido, eu coloquei o saquinho que a gente aprendeu a fazer na próxima aula e eu vou colar aqui dentro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar cola nesse papelão aqui, porque eu acho que assim fica um acabamento melhor. Ah, eu posso fazer com a cartolina e duplex? Não, porque aqui tem volume, gente. Se você fizer com um papel fino, uma cartolina, um duplex, alguma coisa assim, ela vai aparecer, tá? Então, ó, vou encaixar, apertando, tá? Trazer ele aqui pra cima, que ele ficou sobrando um pedacinho aqui. E tá aqui, ó, o nosso capitonê com a parte de dentro acabada, feito com um outro pedação de duplex, ok? Agora eu vou colocar esse acabamento aqui, olha. Porque aí pelo menos a tampa fica pronta e a gente tem a sensação de que o serviço tá saindo, né? Então eu vou passar cola aqui nessa parte. Tá? Eu vou usar aqui, olha, gente. Eu gosto sempre de usar um papel craft para passar cola, porque o papel craft, ele seca a cola logo, né? A cola que pega nele seca logo. E aí não corre o risco de manchar o seu tecido, tá? Se eu faço na base de corte, como ela é de plástico, demora mais para secar e eu daqui a pouco vou colocar um tecido aí e ele vai manchar. Sem contar que com isso você vai acabando com a sua base de corte, né? Então, olha, eu vou começar a montagem por aqui, tá? Vou dobrar o tecido aqui para eu saber aonde começa o papelão e vou descer. Primeiro eu faço isso daqui, ó, tá? Vou prender aqui com a fita crepe, vou prender aqui com a fita crepe, ok? Agora eu começo a ajustar, gente. Venho aqui pros fechos, porque como eu tenho a bailarina, ele vai dar um voluminho, então eu já vou fechar aqui, tá? Aqui eu gosto de colocar essa mãozinha aqui, ó. Onde tá o fecho, tá vendo? Ó. Porque ela prende um pouquinho mais, ok? Como nós vamos manusear agora, deixa eu colocar mesmo, porque senão de virar isso daqui a mãozinha vai cair. Eu coloco a mãozinha por último e deixo ela secar. Então, ó, vou colocando a fita crepe aqui. Ajeitando para ele ficar bem justinho, tá? Lembrando que essa fita crepe vai sair, né? Isso é um curativo. Então a gente tira depois de umas 2 horas, mais ou menos, por aí. Tá? Vou passar a fita crepe aqui também, gente, que vocês viram que fica pertinho? Então, ó. Fita crepe, sempre apertando, porque não adianta você passar a fita crepe e não apertar, tá? Fita crepe sempre apertando. Por toda a bolsa. A maleta, frasqueira, né? Então, ó, tá bom? Bem apertadinho. Se você quiser colocar um botão, eu vou pegar um botão aqui, ó. Tá fechado aqui ainda com lacre. Abrir isso daqui, ó. Que eu falei pra vocês. Vocês podem colocar um botão forrado ou vocês podem achar um botão bonito. Esse é grande. Um botão bonito assim, ó. E colar, tá? Mas eu acho, gente, que ele tira um pouco o efeito do capitonê, tá? Mesmo que você coloque um pequenininho, ó. Eu acho que tira um pouco o efeito. Vocês querem ver? Eu vou botar uns pequenininhos e vocês vão ver, ó. Eu acho que fica muito mais bonito com a bailarina do que com o botãozinho. Mas é gosto de cada um, né? Use a sua criatividade, como eu sempre falo. Solte a sua imaginação e faça do jeito que você achar mais bonito, ok? Bom, aqui, olha, eu não quero colocar manta. Não vou colocar manta acrílica aqui. Eu quero colocar revestimento direto.
Só que se eu passar o tecido direto, essa fita crepe toda que tá aqui vai marcar. Então eu vou colocar um duplex. Como é que eu vou fazer? E eu tô ensinando isso pra vocês pelo seguinte, porque se você comprou o nosso kit, ele não vai com duplex, ele vai todas as peças, todas as ferragens, passo a passo fotografado, mas a maleta foi feita para ser usada com a manta, tá? Mas de repente você fala, ah, eu não quero manta, eu quero ela revestida com manta em cima, mas com papelão embaixo. Então você risca num pedaço de cartolina, duplex, caixa de camisa, gente, o que vocês acharem que fica mais legal aí, tá? O que vocês tiverem à mão, e corta do tamanho da maleta, tá? Outra forma de vocês revestirem também é com espuma ou manta R1. Só que eu acho que com a R1 ela fica mais baixinha, né? Eu prefiro ela mais fofinha, tá? Então, vamos lá. Passo a cola. Espalho essa cola. Aqui eu já não preciso de rolinho, né? Vou passar só com o pincel mesmo. Vou vir com esse acabamento aqui. Você pode, se você preferir, colar primeiro o tecido no acabamento, depois o acabamento aqui. Isso tanto faz, tá, gente? Agora eu vou passar cola aqui. Aqui eu já vou passar pincel e rolinho, porque esse tecido é um tecido fino, e se eu tiver um pouquinho mais de excesso de cola em algum lugar, ele vai manchar, tá? Então, olha, já passo o rolinho. E lembrando, gente, que eu sempre viro a peça no tecido, para eu visualizar as margens de sobra e deixar elas por igual, tá? Passo primeiro a mão e venho com a espátula sempre deitada, sempre do centro para as pontas, para tirar as ruguinhas do tecido, tá? Nunca façam assim, ó. Se vocês fizerem assim, vocês correm o risco de fazer umas rugas feias no tecido, tá? Então aqui, para ficar um acabamento melhor, vou dar uma arredondada nessa ponta também e vou começar a colar, tá? Passei a cola, venho com a espátula, trabalhando sempre com lados opostos, porque vai facilitar de ficar um acabamento melhor. Se essa é a sua primeira aulinha que você está assistindo de cartonagem, volta na nossa aula de maletinha, de sacolinha de presente ou de caixa de guardanapo, que lá a gente dá bastante dica de colagem, tá, gente? Ó, vai ficando retinho, né? E aqui, por fim, colo essa parte aqui, tá? Sempre trazendo com a espátula, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente tira um pouquinho do excesso depois que faz as preguinhas e sobrepõe. E aqui também, ó, tá vendo? Fez uma preguinha, fez outra preguinha e outra aqui. A gente corta essa preguinha, levanta e vai sobrepondo para ele ficar bem justinho, tá bom? Então tá aqui, ó, a parte de baixo tá pronta, a parte de cima tá pronta. Esqueci de colar aqui, ó, então vamos lá. Deixa eu só dar um piquezinho aqui, ó, pra ele não aparecer na hora do acabamento. E aqui também, ó, um pontinho de cola. E outro pontinho de cola. Gente, o ideal é sempre que a gente trabalhe com calma, vai fazendo, vai deixando secar, coisa que nem sempre dá pra gente fazer aqui, senão ia ficar muito extenso o vídeo, né? Então, ó, fiz a parte de baixo, fiz a parte de cima, recapitulando o que a gente aprendeu aí, o capitonê, né? E agora eu vou fechar essa maleta
tá? E aqui tem uma coisa, gente, ó, tem gente que fala assim, ah, não tá fechando, não tá encaixando. O papelão, ele é reto. Quando você faz a maleta, você tá forçando ele pegar uma forma que não é a dele. Então, até que ele pega a forma, parece que a maleta não encaixa, tá? Quando você for fechar, você dá uma baixadinha aqui e encaixa. Deixando umas 2 horas assim, ele já vai pegar a forma normal, você vai ver que ele já vai abrir, já vai fechar normal, tá? Vamos colocar essa parte aqui de baixo do fecho, vamos lá, ó. Deixa eu encaixar aqui que se encaixou. Vamos lá colocar essa parte do fecho. Eu também deixei uma marcadinha aqui já, ó, vou até virar pra cá, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou prender esse acabamento com fita crepe, simulando que eu colei ele, ó. Faz de conta que eu colei, gente. Tá? Ó, ele tá colado. Ok? Aqui eu já achei o meio, né? Então eu vou posicionar o fechinho aqui e fechar, ó. Tá vendo? Ele tá fora. Eu vou achar, aperta aqui pra maleta ficar justinha. E eu vou achar o ponto dele, ó. O fecho aqui tá fechando, tá? Ele tem que fechar justinho, né? Senão ele abre. Vou vir aqui, ó, marcar com a caneta. Agora eu tiro essa fita crepe. Vou abrir, deixar esse aqui quietinho, senão ele não seca. Vou tirar essa fita crepe. Vou vir aqui aonde eu marquei com o agulhão, vou furar para colocar essa parte de baixo do fecho, tá? E, gente, aqui, ó, de manusear, acho que na hora que eu fui passar cola, não passei cola direito, ficou faltando cola aqui, tá vendo essa bolinha aqui, ó, que parece que não tá colado? Não tá colado mesmo. Como é que nós vamos consertar isso? Isso pode ser até depois da peça pronta, tá? Como é que nós vamos consertar isso? Vamos raciocinar? Por que que tá o tecido descolado? Ou não tem cola embaixo, ou a cola secou antes de eu colocar o tecido, né? Então, essa cola precisa acordar de novo. Como é que a gente faz? A gente vai pegar um ferro quente, ferro de passar roupa quente, e vai passar aqui em cima dessa bolha, tá? Porque o ferro em cima dessa bolha vai amolecer a cola, o calor do ferro, vai amolecer a cola e ela vai colar o tecido de novo. Então, vamos lá. Tô com as minhas 2 partes prontas. Coloquei o fecho. Agora eu vou colocar a alça. Gente, eu vejo tanto isso na internet, eu vejo tanto foto de maleta e gente que faz maleta faz tempo, tá? E que coloca a alça no lugar errado. Então presta atenção. O que todo mundo costuma fazer? Pega esse acabamento aqui, bota a alça no meio desse acabamento e fura. O que vai acontecer, gente? Quando você pegar a sua maleta, a maleta vai fazer assim, ó. Ela vai entortar assim, tá? Quando você pegar a sua maleta, ela vai estar aqui no meio, ó. Ela vai fazer isso daqui, ó. Vai pesar mais para um lado e vai cair. A alça tem que ficar no centro da peça inteira, base mais tampa. Então, ó, prestando atenção. Não é no meio dessa parte aqui, que é esse acabamento. É no meio do total da peça, tá? Então, ó, ele é mais pra cima, mais ou menos aqui, ó. Que ela tem que ficar. O correto é isso. Atenção, meninas. Eu já marquei antes, tá? Do mesmo jeito que eu marquei o fecho, coloquei a alça, posicionei ela certinho no lugar, peguei uma caneta, fiz uma marcação no furinho. Agora eu tô furando com o agulhão e a gente vai começar a colocar essa alça, tá? Então eu vou colocar uma bailarina. Aí eu tenho que já colocar a alça aqui, senão depois ela não entra mais, né? Vou colocar a outra bailarina.
aqui, que eu já marquei, né, que eu já furei. Tá, o furinho tá aqui, ó. Sempre segurando a bailarina atrás. E sempre se preocupando, gente, de abrir as perninhas da bailarina e desencontrar, tá? Porque senão quando você for colocar na maleta vai ficar muito volume, ó. Desencontrar. Vou lá pro outro lado. Mesma coisa, ó, já fiz o furinho. Né? Já tinha marcado, já fiz o furo. Venho aqui com a bailarina. Abro aqui as perninhas. Essa dica aqui de passar o ferro, gente, que eu dei, ela pode ser depois que a peça tá pronta, tá? Não precisa se preocupar, porque eu tô agoniada com essa bolha que tá aí. Então, ó, pode ser depois da peça pronta. Peça tá prontinha, secou, vem aqui com o ferro e passa, ok? Então, ó, tá vendo? A alça não está no meio dessa peça. Está mais pra cima, porque aí quando eu coloco aqui, ela fica no centro da peça, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou colar essa parte aqui. Passar a cola. E vou colar na parte de baixo, tá? Gente, eu costumo sempre falar o seguinte, ó, no finzinho da aula, vai ter aí as referências dos tecidos que a gente usou, tá? O material que a gente usou, o que eu usei, se eu usei de agulhão, se eu usei martelo, se eu usei chave de fenda. Então eu vou sempre colocar uma relação do material que foi usado, o nome do kit que eu usei, a referência do tecido que eu usei, o site da Estilotex, 0800, porque estava acontecendo de algumas aulinhas que eu gravei, as meninas, mas eu quero saber qual é a referência daquele tecido, onde eu encontro aquele tecido que eu queria comprar e eu não sei a referência. E realmente, eu só chegar para vocês, dar o 0800 e falar, ó, liga lá no 0800, vocês vão ligar, eu queria ver aquele tecido que a Ana fez a maleta, coitada das meninas, elas não vão saber, né? Então, no finzinho da aula aí vai ter toda a listinha do material que a gente usou, ok? Então, ó, eu primeiro vou posicionar ele aqui do jeito que eu fiz antes, tá? Vou fechar a maleta, porque a gente tem que ver, antes de colar definitivo, se esse fecho ficou no lugar, ó, tá vendo? Opa! Se o fecho ficou no lugar. Ficou? Ok, então eu abro a maleta, aliso aqui com a mão, venho e começo a colocar a fita crepe para fechar bem essa maleta, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, ó. Quem comprou o kit, no comecinho eu mostro como é que as peças foram revestidas. Então, se você quiser acompanhar isso, tiver alguma dúvida, embora o passo a passo seja fotografado e vai especificando como fica cada peça, você dá uma pausinha no vídeo e vai conferindo se você fez direitinho, se a sua dúvida tá ali, tá? Se você também tiver alguma dúvida, quiser ver alguma coisa, a gente vai sempre procurar trazer vídeos dando dicas, tá? Que nem no vídeo anterior a gente explicou como é que a gente fez o capitonê, né, na primeira parte da maleta, como é que a gente fez o saquinho sem máquina de costura e como a gente faz para aromatizar a nossa peça. Gente, o cheirinho aqui tá assim, nossa, vou te contar, viu? Era bom se vídeo tivesse cheiro, né? Mas aí já pensou, a gente vai ver vídeo de culinária com cheiro, vai ter que sair correndo pra cozinha pra comer. Não ia dar muito certo, não. É melhor sem cheiro mesmo. Então vamos lá, ó. Aqui dei um piquezinho. Vou colar. E aqui também, ó. Tá? Vou acertar esse tecidinho aqui e vou colar. Então, ó, as duas partes ficaram prontas, tá? Com acabamento, revestidas e coladas. Agora eu queria explicar pra vocês essa parte aqui de trás, tá? Por que, gente, que eu deixei esse pedaço tão grande de tecido aqui? Essa parte aqui, tem gente que pergunta às vezes pra mim, entra no site e fala, como é que é feito
o fechamento da sua maleta é com dobradiça, é com papelão, é com aquelas cordinhas, que tem gente que usa umas cordinhas, né? Os nossos kits, as nossas maletas são fechadas com papelão. Eu não uso dobradiça, tá? Eu uso papelão. Esse papelão, ele vai servir de dobradiça lá atrás, né? Então, ele tem que pegar a parte da base, agora não vai fechar direito porque tá cheio de fita crepe, né? Ele tem que pegar a parte da base e da tampa aqui, ó, tá vendo? Se eu não revestir essa parte até aqui embaixo, gente, quando eu abrir a maleta aqui, ó, o que eu vou enxergar é papelão. Porque mesmo você colando, você enxerga uma frestinha aqui entre as duas, tá? Então, se eu não colocar esse tecido até aqui, deixar no papelão, quando eu abrir a maleta, o que eu vou enxergar aqui? Papelão, certo? Então, por isso que eu faço esse revestimento até essa parte aqui. Aí, agora tem outra coisa, olha, eu quero colocar na minha maleta uns pezinhos de metal. Então, para colocar os pezinhos, eu vou usar essas bailarinas aqui, ó, tá? E vou colocar elas aqui. Como é que eu faço, gente? Você mede uma medida aqui, que seja, por exemplo, 2,5 por 2,5, mais ou menos, tá? Eu tô acostumada, eu vou de olho. Fura, vem aqui, coloca o pezinho e abre a perninha da bailarina, como a gente fez lá em cima, tá vendo, ó? Venho aqui, furo e coloco a bailarina. E assim a gente faz nos 4 cantos, certo? Fez isso nos 4 cantos, juntou as duas partes da maleta, né? É importante, gente, aqui, ó, ficou um pouquinho maior, eu vou cortar aqui, ó. Importante é que vocês, eu sempre falo, usem a sua criatividade, soltem a sua imaginação, não se prendam a vídeos apenas, né? O legal é o seguinte, pra gente se chamar realmente artesã, a gente tem que improvisar, a gente tem que usar o que a gente tem em casa também, a gente não pode ficar parado numa ideia, a gente tem que colocar o nosso jeito, a nossa cara no artesanato, né? Isso é uma coisa muito importante. Tá difícil? Não acha que foi fácil? Gente, nada é fácil. Nunca desista, tá? Persista, coloque seu jeito. Um artesanato feito com carinho é um artesanato que tem a sua cara, que tem o seu jeito, que tem um pouquinho do seu coração nele e que vai agradar com certeza quem receber, tá? É diferente de produto industrializado, né? Então, ó, vou colocar aqui, tá? Esse acabamento, gente. E tem uma coisa aqui muito importante, ó. Deixa eu ver se ela não cai. Aqui eu tenho que colocar uma fita crepe grande, ó, bem na divisa, tá? Apertando aqui, ó. Pra ele ficar bem coladinho aqui, ó, ok? E aí eu vou colocando fita crepe no restante pra esperar secar essa peça. Tá aí a nossa proposta. Então a gente quis fugir daquele negócio de só ensinar a montagem de uma maleta. Eu quis mostrar pra vocês as variações que tem aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter ficado até agora com a gente. E tá aí, ó, nossa maleta com capitonê, saquinho dentro e a alça revestida. Obrigada, gente, e até a próxima.